No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o poeta, ensaísta e professor Raimundo Nonato Barbosa de Carvalho. Raimundo de Carvalho nasceu em Pirapora, Minas Gerais. Formou-se em letras pela UFMG, é mestre em literatura brasileira também pela UFMG e doutor em semiótica pela PUC de São Paulo. Dentre seus trabalhos, destacamos seus livros de poesia, Brinde e Conversa com o Ciclope. Também o seu livro Circo Universal, destinado ao público infanto-juvenil. Atualmente, Raimundo de Carvalho é professor de latim e literatura na Universidade Federal do Espírito Santo. Tudo bem com você, Raimundo? Tudo bom, Elton? Grande honra, grande privilégio tê-lo aqui conosco. Para mim também é um prazer estar aqui no Veredas Literárias. É sempre bom estar com os amigos, estar em Minas. Ok, sua terra natal. Raimundo, sua terra natal, mas você sai de Pirapora, vem para Belo Horizonte, faz uma incursão no universo acadêmico, daqui você faz uma incursão para o exterior. Dessa incursão resulta, sobretudo, um livro que é Conversa com o Ciclope, um livro de poesia. Seus estudos também sobre o Murilo Mendes, que morou na Itália, e você retorna para o litoral brasileiro no estado do Espírito Santo. Fala para nós um pouco dessa trajetória geral sua. Né? É uma trajetória, digamos, incomum, né? Porque nasci, né, na beira de um rio, do Rio São Francisco, né? Digamos, um homem do sertão que agora está na beira do mar. Né? É uma espécie de paradoxo, né? Mas eu acho que o mais importante é que essas vivências infantis, juvenis, são as que realmente ficam, né? As que são formadoras do homem. Né? Então, acho que sempre, onde eu estiver, levarei comigo essa alma mineira, né? E, digamos, brasileira, mas profundamente mineira. Uhum. E você nessa trajetória, quer dizer, você já tinha, como é que foi esse propósito seu pela poesia? Como é que foi esse, como diria o Cabral, como é que você foi desferido até a poesia? Isso foi um processo, digamos, lento, né? Primeiramente, eu acho que a poesia ela está muito ligada à vida. Né? E a minha cidade, Pirapora, apesar de ser um lugar remoto, né, em relação aos grandes centros, Pirapora sempre esteve marcada literariamente. Então, desde muito cedo, eu soube, né, que Pirapora é um lugar estratégico, um lugar onde muito descrito pela literatura, né, com romance de formação, do Lúcio Cardoso, Maleita, livros de Jorge Amado sobre o Rio São Francisco, Pirapora. Então, todos esses elementos que formam o nosso imaginário, né, principalmente o meu, contribuíram para que eu me interessasse pela literatura. E o fato de eu ser um cidadão barranqueiro, né, também me permitiu essa contemplação do mundo. Né? É um hábito das pessoas em Pirapora e verem o pôr do sol. É um momento em que a fulguração do céu, né, é sempre diferente e sempre muito bonito. Isso permite que você tenha um contato, digamos, uma não preocupação com o cotidiano, com o urbano, com as coisas do dia a dia, né? Isso te dá uma dimensão espiritual, uma abertura espiritual maior, né? Então, todas essas vivências, né, de contemplação do rio, de aprofundamento, de ligação com a natureza, isso ajudou a formar o meu interesse e o meu amor pela palavra, né? Porque quem vê essas coisas bonitas todos os dias, né, tem necessidade de se expressar. E o primeiro desejo que a gente tem de se expressar é de expressar as coisas belas. É claro que, evoluindo, você procura também expressar outras realidades que não as realidades, digamos, da natureza, e sim de realidades políticas e vivências outras que você vai enriquecendo no seu cotidiano, na sua vida. Pois é, então vamos falar um pouquinho dessas vivências no contexto da cidade de Belo Horizonte, para onde você vem, você vai fazer seu curso de letras aqui. Aqui você se insere
dentro da geração, da nova geração de poetas, que é essa geração de 75, 80, mais especificamente geração de 80, você participa do grupo Fahrenheit, se envolve com os experimentalismos poéticos, e eu gostaria que você falasse, então, desse lugar que o livro Sabor Plástico, que é de 1983, ocupa no conjunto da sua obra, para que depois a gente possa pensar daí para diante em que direções ela evolui. O Sabor Plástico é uma primeira tentativa que eu faço de poetizar a minha vivência urbana, uma vivência, digamos, metropolitana. Eu chego em Belo Horizonte em 80, vindo de uma experiência religiosa com os franciscanos, uma experiência muito frutífera, mas eu estava insatisfeito com a minha existência, com os modos de vida. E aqui em Belo Horizonte senti um ambiente fervilhante, né, de amigos, estudantes. E foi muito interessante ter feito esse livro, principalmente esse livro me permitiu, né, um contato com poetas da minha geração, com o Marcelo Dolabella, que fez... O projeto gráfico. Que realmente me incentivou e que fez o livro para mim, né? Junto com os outros colegas de uma equipe de políticos estudantis, né, do DCE, a geração Onda, né? Uma geração muito bacana, que trouxe muitos músicos de São Paulo, do Rio, o pessoal jovem do rock and roll, veio primeiramente fazer shows aqui em Belo Horizonte, através dessa turma do DCE. Então foi esse contexto mesmo, de 83, né, com a afirmação do rock brasileiro, né, uma efervescência, uma espécie de uma tentativa de romper com aquela visão estereotipada da política estudantil, né, em que você tinha de um lado a ditadura militar e do outro lado a esquerda, né. Da nossa geração, a geração que desconfia dessas polarizações, né. A gente começa a perceber que, além dessa dicotomia, existem outras possibilidades, né. Então a gente vem, digamos, com um paradoxo, menos com contradição e mais com paradoxo. Mais com paradoxo. Raimundanismo, que é o último texto do livro, de certa forma traz um tom paródico em relação ao Raimundo do Carlos Drummond de Andrade, que você escreve o seguinte: Raimundo do norte de Minas, Europa, França e Bahia, e daí? Ao poeta tributo nenhum. Mundo, mundo, vasto mundo, raio que o parta, de qualquer lugar qualquer, lanço ao vento bolhas de sabão. O poema explode em minha boca, beijos, bolas de chicletes, nem rima, nem solução. Isso é um prenúncio de um projeto poético que aponta em que direção? Eu aponto na direção da antiliteratura, né? Eu sempre, apesar de amar a literatura, de amar a poesia brasileira, a poesia moderna, principalmente, né? Eu sempre percebi que quando você torna as coisas oficiais, né? Se criar a imagem do poeta oficial, a imagem da literatura oficial, essa literatura que é forte, ela perde a força, por ser enquadrada em um sistema. E então, as leituras dessa poesia se tornam fracas, em função desse engajamento com o sistema. E esse meu texto, esse meu livro, ele tem um tom bastante adolescente, eu acho até no bom sentido mesmo, no sentido de que quer dialogar com a poesia moderna, mas quer também fazer algo diferente. Você está se referindo de alguma forma a uma contestação do utópico ou não? Sim, há uma constatação do utópico no sentido de que não se deve adiar, né, a alegria, não se deve adiar as decisões para um futuro remoto. É preciso viver a felicidade, a utopia no momento presente. No cotidiano. No cotidiano. Né? Raimundo, no bloco anterior, iniciamos a conversa primeiro sobre uma faceta do seu trabalho, que é a poética, depois ainda vamos falar das outras, da ensaística, e também especificamente da questão da tradução, mas há um trabalho seu de 87, que de certa forma você não reeditou, aliás, você não reeditou Sabor Plástico, não reeditou o Zodíaco, né? Eu gostaria que você falasse exatamente um pouquinho disso também. Primeiro, do Zodíaco, e segundo, dessa não reedição desses trabalhos anteriores. O Zodíaco, ele é uma experimentação, no sentido de que eu fiz esse trabalho junto com uns músicos, que até o momento agora eu não sei, mas era uma garotada. Na época a gente eu convivia muito com músicos, com pintores, pessoal que estava começando a fazer arte, né? E a gente fez um festival na Moradia Estudantil, né?
que eu morei aqui em Belo Horizonte, o antigo Borges da Costa, que hoje acredito já esteja extinto. E essa nossa casa era uma casa bastante alegre, bastante interessada em arte. E num dos festivais que a gente fez, né, esses músicos, né, esses jovens músicos, apresentaram a peça Zodíaco do Stockhausen, que eram uma sequência de peças curtas, né, música experimental alemã. E eles pediram que eu fizesse um texto para introduzir cada uma das peças. E como o assunto dessa peça era o próprio Zodíaco, eu estudei um pouco e tentei escrever algo... Condensar em algumas imagens essa ideia dos 12 elementos. Então foi bacana ter feito isso, mas eu não sinto que ela se incorpora àquilo que... a minha obra, digamos assim. Eu acho que é uma experimentação, eu não renego, né? Porém, eu prefiro não, por enquanto, não reeditá-la. Pois é, quando você fala minha obra, pressupõe-se um percurso né, que corresponda a determinados nortes, a determinados rumos. Alguns outros poemas que você publicou esporadicamente, esparsamente, você recolhe em alguns outros livros, como você vai fazer isso em Brindes, por exemplo. Né? Como é essa construção da sua obra, como é que você a vê, então, a partir deste princípio e do que você acaba de dizer? Né? No caso, assim, naquilo que eu proponho fazer em poesia, eu sempre cuido um pouco assim, da questão da visualidade, né? Do ponto de vista... Eu tenho uma preocupação formal assim, muito grande em que os poemas tenham uma prosódia, que tenha uma qualidade, digamos, não literária. Eu não gosto de que minha poesia seja uma poesia dita profunda, né? Poesia que queira ser metafísica. Não é isso que eu quero. O que eu quero é uma certa instantaneidade, né? Buscar o instantâneo, buscar os flashes, né? Então, a minha poética está muito dentro uma vertente um pouco mais econômica, uma vertente menos de uma poesia que não seja uma poesia celebrativa, nem seja uma poesia que tenha arroubos, né? Uma poesia um pouco mais serena, um pouco mais antipoética mesmo. Assim. Nesse sentido, a própria diversidade representa isso como um projeto. Exatamente, Catábase é um texto de 89, 90, quer dizer, você dá aí um salto de 3 anos, há uma regularidade da sua produção de 3, 4 anos, né? Catábase é um poema de 89, 90, você o publica na revista Fahrenheit, no número 3 da revista Fahrenheit, infelizmente nós não temos aqui o exemplar, mas como você aludiu a essa questão do trabalho gráfico, eu vou te pedir que apresente, né, o poema e que você pudesse nos dar enfim, um exercício de leitura desse texto, né, considerando esse tratamento gráfico. Esse tratamento gráfico a que eu cheguei, né, foi muito em função de um trabalho de um poeta... Mostre para a câmera, por favor. De um poeta mendigo que eu encontrei, que eu conheci aqui em Belo Horizonte. Eu cheguei a escrever um texto... Para essa câmera. Eu cheguei a escrever um texto sobre esse poeta mendigo que vivia escrevendo a giz nas calçadas de Belo Horizonte. E ele sempre escrevia os textos dele sem nenhum espaço entre as palavras, né? E eu escrevi esse texto, e foi um texto que eu gostei de ter escrito, né? E quando eu escrevi o Catábase, eu estava um pouco tocado por essa estranha poética, desse estranho poeta de quem eu não conheço, não sei o nome, né? E que pouco conversei, né? Mas um poeta que eu segui durante anos em Belo Horizonte e anotava os textos dele. E acho que é uma pessoa bastante interessante e que me influenciou na construção gráfica desse poema, né? Como é que você exercitaria a leitura dele para nós? Olha, eu já fiz antes de publicá-lo na revista Fahrenheit,
eu fiz uma audição, né, uma leitura desse poema num bar, e foi muito interessante porque as pessoas realmente pararam para ouvir, né? Ele tem um tom monocorde, não sei se agora eu vou conseguir reproduzir o que eu fiz na época, mas era mais ou menos assim, né? Atado a ti, loucura, aqui estou, dentro do lado de fora da lei. Estarei no céu com minha mãe, estarei no seio da Virgem, constelação consternada, signos noturnos oportunos, espectrais travam babélicas babas, Hulk, Godard, e o rádio urrando nestarde, estarei rei de mim mesmo, ermo, no meio termo momentâneo tormento, e por aí vai. Ok. Eu vou intercalar antes que a gente passe a seus dois próximos livros, um trabalho seu já em âmbito acadêmico, que é a sua dissertação de mestrado dedicada a Murilo Mendes, e o diálogo de Murilo Mendes com as artes plásticas, sobretudo já que nós estamos falando aí desse aproveitamento do seu próprio trabalho e desse viés. Fala para nós essa escolha de Murilo Mendes e do viés, enfim, que você escolheu para trabalhar com a obra dele, que corresponde, de certa forma, a campos de interesse da sua própria poética, se assim podemos dizer. Pois é, quando eu me interessei pela obra do Murilo Mendes, muito pouca gente se interessava academicamente por ele. Primeiro porque as obras do Murilo estavam esgotadas, e depois porque Murilo, por ter sido um poeta católico, isso, de certa forma, inibia as pessoas a lerem a poesia dele. E eu fui um dos primeiros, digamos, não digo o melhor, um dos primeiros a trabalhar com a poesia do Murilo Mendes de uma forma isenta de preconceitos. Porque eu vi que a poesia do Murilo Mendes é uma poesia riquíssima, não só do ponto de vista do conteúdo poético, da mensagem poética intrínseca à obra do Murilo, como pelo recorte artístico que Murilo consegue na sua poesia. Então, a poesia do Murilo é uma poesia múltipla, é uma poesia que capta o mundo em sua grandiosidade, e é uma poesia que mostra ao leitor as várias realizações artísticas em seus muitos campos. E um dos campos que a poesia do Murilo privilegia é o campo das artes plásticas. O Murilo, a poesia do Murilo tem reflexo da pintura da Tarsila do Amaral, do Ismael Neri, né, dois grandes pintores modernistas. Além disso, o Murilo, na sua vocação internacionalista, está muito ligado à pintura de Giorgio de Chirico, que é um pré-surrealista, ao Max Ernst, que é um pintor surrealista. E a poesia do Murilo vai evoluindo muito em função de sua relação com as artes plásticas. Uhum. Raimundo, nós vamos falar ainda mais desses traços evolutivos da poesia do Murilo no próximo bloco, ok? Ok. Raimundo, apenas para retomar o tom da conversa sobre o Murilo Mendes, um poema seu denominado Totens, você escreve: conversando com o retrato do poeta Murilo Mendes, suspenso numa sala da Sapienza, enquanto espero a professora Luciana Esteganho-Pic. Com licença, Murilo, não sou poeta de embaixada. Se aqui estou, é por escárnio, acaso ou nada. Agora sei, mestre, a poesia é feita de pequenas e grandes traições, e não há lugar para a saudade. Bom, continua, por favor. Esse poema é uma conversa, né, que eu tenho com o assunto, né, do meu trabalho, com esse fantasma, né, que é o Murilo Mendes para mim. Alguém que eu não conheci pessoalmente e que talvez seja muito diferente de mim, mas cujo verbo poético me interessou e com o qual me identifico. Então, é uma espécie de um acerto de contas com o Murilo, né? Dizendo, olha, estou aqui no lugar que você reinou, né? Mas eu estou aqui apenas porque de passagem, né? Um pouco dizendo assim, olha, você existe e eu também existo, né? São filiações diferentes, são propostas diferentes, mas com alguma aproximação, né? Acho até que esse livro meu ele tem uma aproximação muito forte com
com a poesia do Murilo, com a poesia moderna da primeira hora, em geral. Eu não sei se é pertinente o comentário que gostaria de fazer, mas é uma impressão de leitura, né? É que, tanto quanto a religiosidade de Murilo é uma religiosidade em que o carnal se expressa muito, quer dizer, não é essa de uma metafísica absoluta, esse seu percurso pela Itália, né, nos dá também uma Itália profana, uma Itália corpórea, uma Itália física, né? Teria alguma relação ou foi mero... Eu acho que tem bastante relação, porque esse livro é um livro de choque, né? Em que eu busquei retratar, né, um pouco com a técnica que o Murilo me ensinou, né, que o Murilo foi também um grande poeta de viagem, né, eu retratar a minha visão, meu estranhamento em relação à cultura europeia. Porque a nossa tradição é o seguinte, de o europeu escrever sobre o estranhamento que ele tem em relação ao homem americano, ao brasileiro. Então agora eu mostrei o meu estranhamento em relação a essa cultura, que é a matriz cultural do Ocidente, é a matriz da qual viemos todos, digamos assim, se ainda podemos nos considerar ocidentais, né? Digamos, extremo Ocidente, né? E isso casa um pouco com a poética do Murilo, que é uma poética de busca da religiosidade encarnada na vida, né? E é o poeta olhando a realidade do mundo, o pecado, mas fazendo com que isso apareça na sua grandiosidade, né? Ok. Raimundo, nós temos ainda 3 assuntos para tratar nesse pouco tempo que nos resta, e um deles eu acho que não podia deixar de te questionar, porque você tem um empenho, uma dedicação muito grande a ele, que é a questão da tradução. E você, na sua tese de doutorado, trabalhando com as bucólicas de Virgílio, você empreende uma tradução das bucólicas de Virgílio, e eu gostaria de assinalar que você propõe a compreensão da tradução poética sob 2 aspectos que particularmente me interessam muito. De que a tradução é uma arte produtora de um objeto autônomo. Quer dizer, isso parece que fica muito claro no que você propõe. E segundo, que neste objeto autônomo se inscreve um trabalho de crítica no corpo das palavras. Quer dizer, não é simplesmente gerar um trabalho autônomo, ele leva também uma visão crítica do tradutor. Gostaria que você tratasse dessa perspectiva, Bruno. Esse trabalho, no caso da poesia das bucólicas, primeiramente é uma tentativa de juntar a minha formação de latinista, né, se eu já posso dizer assim, né, e o meu interesse pela semiótica, pelas teorias modernas, né, do poético. E, nesse caso, eu entendo o poeta tradutor como aquele ser armado de toda uma cultura, né, literária, capaz de transformar aquele original em um outro original. Então, ao se fazer essa passagem de um código a outro, acontece o quê? Um movimento de crítica interna. Aliás, essa crítica interna já existe no próprio poeta original, porque fazer poesia hoje é também fazer crítica às palavras, crítica à linguagem. Então, o poeta tradutor é aquele que exacerba o trabalho do poeta moderno, do poeta contemporâneo. Raimundo, uma outra dimensão do seu trabalho está destinada ou dirigida ao público infanto-juvenil, Balada do Morro da Alegria, ainda inédito, um poema, e Circo Universal, trabalho seu juntamente com Raimundo Carvalho e Ivan Luiz Mota, trabalho belíssimo que nos resgata ou nos apresenta toda a riqueza do imaginário do circo, né? Eu gostaria que você comentasse para nós esse trabalho, enquanto eu tento aqui apresentar alguns aspectos da ilustração. Como você falou, esse é um trabalho coletivo, o que me dá grande alegria, né? Me deu grande alegria ter feito esse trabalho. E o mais belo desse livro é que eu tenho ido às escolas, conversado com as crianças, com as professoras, e sinto como que isso fortalece. E vejo como que isso fortalece o escritor. E sinto que escrever sobre o circo, escrever para crianças, para mim, representou uma espécie de entrada na maturidade. Pois só pode escrever para crianças realmente a pessoa que tiver alguma maturidade, porque a infância só se torna algo de valor interno quando você tem já, digamos, alguma experiência. Então, quanto mais você se afasta da infância em termos cronológicos, mais você se aproxima dela do ponto de vista psicológico e afetivo. Agora, curioso notar que o livro é premiado exatamente como o melhor livro informativo. Sim, é bacana isso. Ver como que a sua poesia, às vezes, né, ela
transcende a própria poeticidade para ter alguma, digamos, algum efetivo valor, né, em termos de conhecimento. E isso, para mim, o maior prêmio é esse. Um ganho adicional. Exatamente. É que a poesia possa contribuir com o sentido do mundo, né? Ok. Raimundo de Carvalho, Vereda Literária, agradece a sua entrevista, desejo ainda muito mais sucesso para o seu trabalho, com a certeza de que o Estado do Espírito Santo tem hoje uma cabeça pensante que deve estar favorecendo, com certeza, o enriquecimento da cultura, não só do nosso país, mas agora, né, com essa sua incursão por esse Estado. Muito obrigado. Eu agradeço também ao Vereda Literária e espero que muitas veredas sejam abertas nesse Brasil grande. Vamos trabalhar para isso. Para encerrar, um pequeno convite ao trabalho poético de Raimundo de Carvalho. Errata. Onde se lê galope, leia-se galinha. Onde se lê gal, costa, leia-se costinha. Onde se lê latrina, leia-se merenda. Onde se lê Corbusier, leia cinema. Onde se lê gota, leia-se toga. Onde se lê tango, leia-se Sontag. Onde se lê alfa, leia-se ômega. Onde não se lê, analfabeto. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Uma boa leitura e muito obrigado.